texto brilhante da obra lucana, o Evangelho de Lucas, e com isso nós temos muitas informações aqui nesse texto. Uma das coisas que você já tem que ter em mente conosco, nessa manhã, é que a palavra-chave são armas. Vou colocar lá em parêntese para não ser mal compreendido, tá bom? Então, armas, porque nós passamos por lutas espirituais. E se são lutas espirituais, nós precisamos de armas espirituais para que possamos combater, para que possamos lutar, para que possamos permanecer firme diante do Senhor, para que possamos permanecer firme diante das propostas do mundo, diante das propostas do sistema e diante das seduções a qual a nossa natureza tem inclinação. Então essas armas espirituais serão de suma importância para que você e eu possamos manter firme no caminho do Senhor, tá bom? Então essas lutas acontecem, vamos falar sobre ela. Já viemos falando desde o domingo passado, então vamos aqui fortalecer essa guerra que acontece com o nosso adversário, só que não estamos só. E mesmo não estando só, tendo Deus, o nosso general, ao nosso favor e lutando conosco diante dessas adversidades, Ele também nos veste com armaduras a qual possamos lutar constantemente até o dia da parousia, até o dia da sua volta. Enquanto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, estaremos em constante guerra, constante luta, constante dificuldade. Mas não estamos só. Ele está conosco. Então que possa ser uma manhã de reflexão, uma manhã de busca, de aprofundamento na palavra do Senhor, de fortalecimento na presença dEle, para que possamos nos manter firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Pois bem, pensando nessa luta, nós temos que pensar o seguinte, já abordando aqui a lição, que é tema da nossa lição, temos como base que nós vamos estudar, como na aula passada, os três opositores que nós, como seres humanos, passamos, que é através do diabo, que é o nosso adversário, a carne e o mundo. Falamos na aula passada que as escrituras vão chamar o diabo de vários nomes. Satanás, adversário, opositor, inimigo, serpente, dragão. Vamos encontrar vários tipos de termos ou vários termos que vão nos ajudar a identificarmos quem é o nosso adversário, certo? Então, quando fazemos uma leitura do cânon sagrado, da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, enxergamos vários termos usados para o nosso adversário, tá? Junto com ele, temos o sistema, a qual também falamos a respeito do mundo. E a Bíblia vai dizer que o mundo já é do maligno. Quando fala de mundo, está falando não apenas de um globo terrestre, não está falando apenas onde os seres humanos habitam, terra, mas está falando de um sistema a qual está dominado pelo maligno. E é sobre esse sistema que está em constante oposição à Igreja de Cristo, está em oposição a mim e a você que somos servos do Senhor. Outra questão é nós estarmos em constante luta com a nossa carne. Vimos também na aula passada que quando falamos, ou quando usamos o termo, ou quando as escrituras falam de carne, ela está se referindo tanto ao corpo físico, a qual nós temos aqui, sentimos, a qual os meios de comunicação, a qual os meios de audição, olfato, paladar, os sensíveis a qual nós usamos, que é o nosso corpo, ele também é a nossa matéria, a dos animais também. Com isso também falamos da carne e assim também falamos da inclinação a qual nós tratamos da carne. E o que é essa inclinação? É a qual chamamos de natureza adâmica, a qual o homem, por se afastar de Deus, por causa do pecado, tem inclinação aos prazeres e aos desejos da carne,
dessa natureza, de modo que não falamos em uma perspectiva filosófica, aonde o corpo, a matéria, é ruim e o espírito é bom. Ou seja, dentro de um viés filosófico, o espírito estaria preso a esse corpo, então o corpo não presta. Não é isso. Porque esse corpo, ele é templo, ele é casa, ele é morada do Espírito Santo. Então você tem que cuidar desse corpo. É seu dever, é meu dever cuidar desse corpo. Tá ok? O apóstolo Paulo deu um conselho a Timóteo muito interessante, dizendo: cuida de ti mesmo e também da doutrina. Ou seja, antes de cuidar da doutrina, o conselho foi: cuida do corpo, cuida da sua saúde, cuide da sua higiene mental, porque você cuidando de si, você vai ter condição de cuidar do corpo. Aqui eu já abro um parênteses para que você possa praticar exercício físico, para que você possa ter uma alimentação saudável, para que você procure médicos e mantenha uma vida sadia. Porque você tendo uma vida sadia, mantendo o seu corpo sadio, você consegue dar continuidade ao chamado, à obra que Deus tem na sua vida. Fecha parênteses, tá bom? Mas com isso, nós temos a concupiscência da carne, que é exatamente essa dualidade dentro desse nosso corpo, a qual nós temos, de um lado, uma natureza espiritual, a qual buscamos a Deus, e do outro lado, a inclinação, a qual temos a concupiscência, o desejo para a inclinação das práticas do pecado. Logo, nós temos uma guerra, um conflito interno. Porque se fosse só externo, estaria bom. Mas para ficar um negócio mais estreito ainda, temos um conflito interno. Tá ok? Então, dentro desse conflito interno, nós temos duas inclinações. Uma para buscar as coisas de Deus e outra para a inclinação da prática do pecado. E com isso, o que eu mais alimento? Se eu alimento mais ao Espírito, se eu alimento mais em buscar a Deus, a minha inclinação para a carne ela é dominada, ela é amortecida. Ou, como diz aos Colossenses, ela é morta. Abre aspas. Morta no sentido de o espírito prevalecer, não no sentido de ela morrer definitivamente. Porque enquanto tivermos nesse corpo, enquanto tivermos nesse mundo, nesse sistema, estaremos em constante luta. Em contrapartida, nós temos os desejos da carne, a inclinação para a prática do pecado, que vai estar sempre em oposição ou em choque de encontro com a realidade proposta por Cristo de Nazaré. Dito isso, estar em Cristo, meus irmãos, não significa viver um mundo fora do mundo. Estar em Cristo não significa viver um mundo extramundo. Estar em Cristo é ter uma vida espiritual dentro de um sistema corrompido pelo pecado. Estar em Cristo é ter uma vida plena, cheia da sua presença, mas enfrentando, combatendo diariamente a sua natureza. Então você busca Deus hoje, você se enche de Deus hoje, mas amanhã você vai ter uma inclinação para o pecado. E quanto mais você busca, isso vai ficando mais adormecido. Mas quando você desliza ou quando você vacila um pouco, a natureza adâmica ela mexe com você. E com isso vai te puxar a se afastar de Deus. Então é por isso que precisamos, num processo diário, buscarmos a presença do Senhor. É fácil? É óbvio que não. Porque requer renúncia, requer dedicação, requer abrir mão. Pois foi isso que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então o processo é, quem quer ir após Jesus, tem que negar a si mesmo. E negar a si mesmo é você querer muito algo e mesmo assim você querendo esse algo, você abre mão por causa de algo maior. Esse algo maior é a presença do Eterno. Esse algo maior é a comunhão, é o relacionamento, é o estar em Cristo Jesus. Então, por isso que vamos enfrentar essas lutas. E dentro dessa balança, a qual dentro desse mundo, ou melhor, o poder cósmico da cruz, ele não anula a nossa humanidade. Então, se ele não anula, nesse embate que nós vamos ter, temos que fortalecer cada vez mais o espírito
na presença do Senhor, porque essa luta ela vai ser até a parousia, até a volta dele. Não tem jeito, tá bom? Mas graças a Deus que ele está conosco, nos fortalecendo, nos ajudando e nos capacitando constantemente, tá bom? Então essas três armas podemos até entender como recursos, né, para ficar uma palavra mais bonita, recursos espirituais que todo crente precisa lançar mão diariamente, tá? Dos obstáculos dessa jornada. Então, vocês percebem que desde a primeira lição, ao qual falamos sobre a jornada da nossa caminhada, que é para a eternidade, encaramos um obstáculo. E desde a primeira lição estamos falando como um peregrino, porque é uma expressão bíblica e eu gosto dessa expressão. E tem um livro, e recomendo se você quiser ler, chamado O Peregrino. É muito bom, interessante, bem pedagógico, didático, a qual nessa trajetória que ele tem para alcançar a eternidade, para alcançar o seu objetivo, ele encontra propostas, desafios, ele encontra seduções, ele encontra ofertas, colegas, amigos, adversidades físicas, enfermidades, etc. Tudo isso para tentar pará-lo nessa caminhada. Porém, o alvo do peregrino é Cristo. Então fica mais fácil entender a expressão paulina em que o nosso alvo é Cristo. E quando nós olhamos isso na ótica do autor do Hebreus, no capítulo 12, ele diz que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, a qual de perto está nos observando. Temos que tomar cuidado para não sermos envolvidos com nenhum embaraço dessa vida, com nenhuma coisa que pode nos complicar de alcançarmos a salvação ou de chegarmos à salvação. Aí você pode me perguntar, mas isso para o homem é impossível. E é verdade. Para o homem, aos olhos humanos, se torna algo impossível. Porém, o autor aos Hebreus disse uma coisa brilhante. Ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, qual é o segredo para vencermos as lutas espirituais? Qual é o segredo para nos permanecer firmes diante de Deus? Qual é o segredo para que eu possa chegar na eternidade? É continuar olhando firme para o Senhor. Então, meus irmãos, nessa manhã, continue olhando para o Senhor. Faça a sua família continuar olhando para o Senhor. Não tire os olhos de Jesus de modo nenhum. De jeito e maneira, brincando com as palavras. Não tire os olhos de Jesus. Mantenha os seus olhos firmes nele, para que você possa chegar, alcançar a eternidade. Tá bom? Então, desde o início do nosso andar com Cristo, da nossa caminhada cristã, estamos diante de batalhas espirituais, constantemente. E isso só terá fim no arrebatamento. Então, meus amados, desde o dia que você resolveu andar com Cristo, você vai ter alegria? Vai. Vai ter momentos felizes? Vai. Vai ter choro? Vai. Vai ter luta? Também. Perseguição? Também. Vai ter bênção? Com certeza. Vai ter gemido? Também. Então perceba que está em Cristo, você participa de tudo isso. Porém, a diferença é que você tem a opção de passar todas essas dificuldades que afetam justo e injusto, o homem bom e o homem mau, a mulher boa e a mulher má. Afeta eles. Então, afetando, você pode passar em Cristo ou sem Cristo. E estar com Cristo diante disso tudo é ter certeza de duas coisas. A primeira delas, que quem está em Cristo nessa terra, ele está aparado, ou ele está amparado pelo Senhor. E a segunda é que no final de tudo isso, vamos se encontrar com ele na eternidade. A eternidade te espera. A eternidade me espera. Vamos nos encontrar na eternidade. E para isso precisamos nos manter firmes diante do Senhor. É luta, é batalha, mas nessa manhã ele está nos calçando com armas. E falar em armas, de modo geral, e aqui eu boto parêntese novamente, podemos pensar que armas, ela serve como dois tipos. Primeiro, armas de ataque. Segundo, armas de defesa. Então, por exemplo, se nós pensarmos em uma espada, ela é uma arma de ataque.
Se nós pensarmos em um escudo, ele é uma arma de defesa. Então, com isso, nós percebemos ao olhar as Escrituras Sagradas que dentro da batalha precisamos ter arma de ataque e arma de defesa, certo? Então, quando nós olhamos, por exemplo, para 1 Samuel, capítulo 17, nós enxergamos o seguinte: temos a batalha que vai acontecer entre o gigante Golias e Davi. Se vocês lembram do texto, a partir do verso número 5, ele vai dizer o seguinte, que Golias ele vai até Davi com lança, com escudo e com espada. Lança e escudo, arma de ataque. Lança e espada, melhor dizendo, arma de ataque. Escudo, arma de defesa. O texto também vai dizer que o gigante vai com caneleiras, armas de defesa. Enquanto Davi, ele foi, melhor dizendo, ao ribeiro com uma funda e pegou 5 pedras, armas de ataque. Mas uma coisa entre Davi e Golias é muito curiosa, porque ele diz, o gigante diz, olha, você vem comigo com paus, madeira e pedra, achando que eu sou algum cachorro, algum animal? E Davi diz o seguinte, olha, Golias, você vem a mim com armas, com lança, com escudo, com espada, com caneleira, com tudo isso. Porém, eu vou a ti, contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus por isso. A segurança de Davi, a proteção de Davi não estava em armas humanas, mesmo ele estando no campo de batalha. A segurança de Davi estava no Senhor, ou estava no Senhor. Então, mesmo ele tendo fundas e pedra, a confiança dele estava no Senhor. Meus irmãos, então, olhando para esse contexto, entendendo que é um campo de guerra, um campo de batalha, a qual nós temos um homem preparado, um soldado, Golias, um mercenário porque estava defendendo outro povo. E nós temos Davi, um jovem, um adolescente, um homem que começa a sua jornada, que serve ao Senhor, que encara o desafio, tendo como certeza absoluta que quem guardaria a sua vida era o Senhor. Então, o maior exemplo que nós podemos tirar dentro desse campo de batalha é saber que dentro de uma luta, o nosso guarda de Israel é o Senhor dos Exércitos. Aquele que nos protege e aquele que nos defende. Aquele que nos ajuda a vencer a batalha, a vencer o gigante, a encarar a dificuldade e com isso também se defender dos ataques. Tá bom? Então é dentro desse parâmetro a qual nós pensamos dentro do campo de batalha. É óbvio que o que nós estamos falando de 1 Samuel, capítulo 17, nós estamos nos referindo a uma guerra literária, a uma guerra que houve entre os gigantes. Porém, dentro dessa guerra e dentro do texto de forma literária, nós extraímos uma lição grande espiritual, que precisamos ter armas para encarar os gigantes da nossa vida, ou os gigantes, pode ser mais de um, mas temos que ter com certeza armas de ataque e armas de defesa. Mas com isso, o Senhor, ele é a nossa defesa contra o adversário e, consequentemente, ele é o nosso ataque. É ele que luta, é ele que peleja, é ele que trabalha ao nosso favor. Com isso, precisamos entender que as nossas lutas, nós não vencemos com forças humanas. Não é com o meu braço, não é com o seu braço, não é com a minha natureza humana. Nesse caso, Davi, ele está usando parte da sua humanidade e parte confiando no Senhor. Mas as nossas lutas espirituais, nós lutamos todas elas fora do âmbito natural. Todas elas nós lutamos no âmbito espiritual. E é por isso que quando lemos Efésios, por exemplo, o capítulo de número 6, nós temos aquele texto muito conhecido, a qual o apóstolo Paulo vai falar sobre as armaduras. E a partir do versículo número 10, Efésios 6, eu faço uma leitura na NAA,
que diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tá bom? Então eu li até aqui o versículo número 12, Efésios 6, 10 ao 12, até o 13, melhor dizendo, para entendermos que precisamos estar fortalecidos no Senhor, se revestindo da armadura dele, estando firme contra as ciladas do diabo. Meus irmãos, todos os dias o diabo vai preparar uma cilada para você. Todos os dias. Por isso a necessidade de nós estarmos vestidos e revestidos do Senhor. Firmes nele. Para que quando ele preparar isso, porque não é uma luta carnal, mas é uma luta espiritual, revestido no Senhor, possamos lutar no campo espiritual e sair vitoriosos. Porque tomamos toda a armadura do pastor, do obreiro, da irmã, do irmão, não. Do professor, pelo contrário, tomamos toda a armadura de Deus. E é através dessa armadura que nos tornamos firmes diante do Senhor. Tá bom? E aqui eu faço esse paralelo entre a luta de Davi estar passando com Golias, de 1 Samuel 17, algumas armas de ataque, de defesa, e em contrapartida, a perspectiva paulina aos Efésios sobre essa luta espiritual a qual nos coloca a tomar, a pedir, a buscar em Deus armas para que possamos lutar contra as ciladas do adversário. Tá bom? Então, para os cristãos, armas, ela vai ter mais um sentido metafórico. Por isso que eu coloquei entre aspas, porque é uma metáfora, para falar de uma guerra, de um combate, de uma luta corpo a corpo, de uma luta espiritual que acontece não nos nossos olhos humanos, mas no âmbito totalmente espiritual. Com isso, nós entendemos que precisamos o quê? Confiar no Senhor. Então, nessa manhã, o que Deus quer para você e para mim? Confiarmos nele. Se revestirmos da armadura para que possamos confiar constantemente no Senhor. Tá bom? O inimigo ele vai sempre propor estratégia. Então, se ele vai propor estratégia, nós não podemos, de hipótese nenhuma, deixar de lado ou baixar a guarda. Não? Porque ele vai estar todos os dias preparando as ciladas, como um passarinheiro, fazendo laços contra a sua e contra a minha vida. Em contrapartida, o que nós temos que estar pronto, buscando força no Senhor, para usarmos essas armas espirituais contra qualquer luta, contra qualquer dificuldade, contra qualquer oposição da parte do Senhor. Então percebamos que o Novo Testamento ele apresenta a que o adversário vem tentar nos ludibriar, vem tentar nos seduzir. Isso é uma estratégia do adversário, porque ele vem tentar nos rodear. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, olha, fique atento, vigie o diabo, vosso adversário, meu adversário, anda ao derredor, buscando uma brecha, para tentar o quê? Nos tragar. E olha a comparação petrina, que diz, como um leão, carnívoro, feroz, tentando buscar apenas uma brecha. Uma brecha, irmão, que você der, uma brecha que nós dermos, é o suficiente para que o adversário possa nos tragar, se Deus não tiver misericórdia. Você vai lembrar comigo que uma certa vez, Jesus com Pedro e com os discípulos, ele disse o seguinte, Pedro, o diabo pediu para que eu pudesse cirandar sua vida como um trigo, para que eu pudesse ceifar a sua vida. Pedro, o diabo pediu a sua vida. Aí
Aí Jesus disse, mas eu roguei ao Pai, para que ele tivesse misericórdia da sua vida. Então perceba, meus irmãos, que a luta é constante, não tem jeito. Não tem jeito. Eu queria poder chegar para você aqui e falar, olha, irmão, sua luta acaba hoje. Mas não tem essa autoridade. Mas pode se encerrar uma luta hoje. E a outra pode começar amanhã ou começar depois. Pode acontecer. Mas o que eu quero te dizer é que essa luta, ela é constante. Vai ter alegria, vai ter vitória, mas esse embate, esse conflito é diário. Então, por causa disso, a sagacidade do nosso inimigo está nos rodeando é para achar uma pequena brecha, o suficiente para tentar tragar a sua vida. Então, daí você percebe a importância de você se manter firme contra as oposições, contra as mentiras, contra as estratégias do inimigo. Se vocês observarem, todo passarinheiro ele prepara um laço, uma arapuca, um alçapão para poder pegar um passarinho. E assim o adversário faz com a sua e com a minha vida. Ele prepara laços, prepara armadilhas, mas enquanto estivermos confiantes no Senhor, o laço quebra, a armadilha quebra, fugimos dali e glorificamos o nome do Senhor. Então, por isso, precisamos nos manter firmes, firmes e constantes diante do Senhor. Tá bom? Ele é o chefe de todo o mal. É ele que prepara essas lutas, essa artimanha, essa batalha para te afastar, para me afastar dos caminhos do Senhor. Se você perceber, até o próprio apóstolo Paulo, por muitas vezes, ele foi impedido por causa dessa luta constante que ele está passando, que ele passava. E por muitas vezes ele fortalece os irmãos da Tessalônica, os irmãos dos Gálatas, os irmãos aos Efésios, aos irmãos dos Filipenses, que acontece essa luta constante. E ele diz que o príncipe desse século, o Deus desse século, está constantemente lutando contra a sua vida. E por isso, sempre o conselho que ele dá é: fique firme, não abandone, permaneça, pague o preço pelo Evangelho, seja firme diante do Senhor, porque vale a pena, vale a pena. Tem oposição, tem a perseguição, tem levante, tem conflitos internos e externos. Tem hora que ele foi levado para ser preso, tem hora que ele estava na cadeia, tem hora que ele estava fugindo porque estava lutando contra a sua vida. Tem horas que tentaram acabar com ele, mas ele permaneceu firme diante do Senhor. E todas as suas lutas ele confiou no Senhor. Então precisamos confiar constantemente no Senhor diante dessas adversidades. Não podemos ignorar que o inimigo, o adversário, tem um reino organizado, correto? É um embate de reino. Os seus emissários, que são os demônios, e com isso os filhos do diabo. Falamos na aula passada que temos dois pontos, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, se temos esse embate, essa imposição, essa luta constante, logo nós temos um reino das trevas e um reino dos céus. Então, se existe esse reino, logo o adversário tem um exército preparado contra a nossa vida. Não podemos ver. Se Deus abrir nossos olhos agora, com certeza nós iremos chegar a uma grande luta espiritual acontecendo. Mas enquanto isso não acontece, nós enfrentaremos uma luta constante. Então, mesmo que eu não veja, está acontecendo uma luta entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno, entre os anjos e o demônio, entre carne e espírito. Então, com isso, precisamos estar fortalecidos, porque não é fácil. Isso você já tem que saber. Só que diante disso tudo, diante das adversidades, diante do que o inimigo propõe para a nossa vida, mesmo que o reino dele seja organizado, mas organizado ainda é o reino do Senhor. E dentro do reino dele, ele conta com você, ele conta comigo, para que possamos nos manter firmes diante dele. Então o adversário, ele é um estrategista. Ele é um cara, vou botar a cara entre parênteses, é só para facilitar a linguagem, que cria estratégias. Se você perceber um jogo de xadrez, ele é interessante porque ele é um jogo bem estratégico. E vence quem tem a melhor estratégia. Dito isso, percebemos que o diabo ele é um estrategista.
Então ele, com as melhores jogadas, ele vai tentar fazer com que você desvie, perca o foco, mude o rumo da eternidade. Então, a nossa aula é sobre a caminhada que nos é proposta. A nossa proposta é uma eternidade com o Senhor. Então, o que ele vai fazer? Tentar te parar, colocando obstáculos diante de nós. Deixa uma citação do autor que eu acho interessante, que ele diz: aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente. O jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Oração, jejum e leitura da palavra. Os três pilares para te manter firme diante do Senhor. Pergunta que eu faço, e eu quero que você participe comigo no chat. Como está o seu devocional com Deus? Como está a sua leitura diária da palavra? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de jejum? Pergunta, se você puder interagir conosco, será de muita valia. Porque o tempo ele tem a tendência a nos esfriar. E se nós não tomarmos cuidado, se nós não priorizarmos, corremos o sério risco de fraquejarmos na fé. E como fraquejamos, pastor? Fraquejamos por deixar de lado a oração, o jejum e a leitura da palavra. Meus irmãos, hoje nós temos um smartphone, celular, de Android a Apple, como você quiser. Hoje você pode carregar a Bíblia, livros em PDF, você lê em qualquer lugar. No trem, no ônibus, no avião, no metrô, qualquer lugar. Menos dirigindo, tá bom? Menos dirigindo, que é o problema. Dirigindo não. Mas você consegue ter essa mobilidade. Então, em todo lugar você consegue estudar, ler versões diferentes da Bíblia. Olha a facilidade. Você pode ler NVI, NTLH, NVT, NAA, ARC, King James, King atualizada, qualquer versão, hebraico, grego, qualquer versão. Então vamos lá. Não temos desculpa para não lermos as Sagradas Escrituras. Correto? Então o que acontece? Nós não temos desculpa, porque isso está ao nosso acesso. Se está ao meu acesso, eu tenho que colocar como prioridade. Então eu tenho que botar na minha vida o que é prioridade para mim. Se prioridade para mim é ter uma vida de um relacionamento com Deus, eu tenho que ter tempo para ler a Bíblia, ler a palavra, meditar nas Escrituras, ter um tempo para orar, falar com Deus e ter que ter um tempo para mortificar a minha carne. Porque como que eu venço o inimigo? Sem ler, sem orar e sem mortificar a carne. Por que estou falando isso? Porque o texto que nós lemos de Lucas, Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito. É o mesmo texto de Mateus 4. Ele foi conduzido a ser provado pelo Espírito. Como? Em jejum. Conduzido, cheio. Quando o inimigo propôs para ele as ciladas, ele venceu através da palavra. E ele mantinha relacionamento com Deus através da oração. Então perceba que ter uma vida cheia do Espírito inclui ter uma vida de oração, uma vida de jejum e uma vida na palavra. Sabe por que muitos estão fraquejando, infelizmente, na fé? Sabe por que muitos estão naufragando na fé? Porque estão deixando de lado ou em segundo plano a vida de oração, de leitura da palavra e a vida de jejum. Irmãos, é um tripé. Sem esse tripé, a casa cai. Então, se nós não trouxermos isso à tona, ou se nós não trouxermos a isso, essas boas práticas da fé, corremos um sério risco de fraquejar. Tá bom? Então, com isso, nós precisamos entender que o adversário, e principalmente nos dias de hoje, infelizmente, as coisas que têm acontecido ultimamente no Rio de Janeiro, principalmente, não vou citar, não está podendo dar ibope, para quem não merece ibope, faz com que nós ficamos atentos aos sinais da volta de Cristo. Precisamos ficar atentos com aquilo que está acontecendo no Brasil, no mundo. Agora nós temos umas catástrofes no Rio, no Sul, isso eu posso citar, e precisamos estar atentos.
Então, se o nosso Senhor, que é o nosso modelo antropológico, o nosso modelo de homem, a qual nós olhamos, nos inspiramos e a qual temos como prática de vida, venceu o adversário com a palavra, qual é a chance que eu e você tem de vencermos sem ela? Nenhuma. Zero. Então, se ele que é o modelo venceu usando a palavra, nós precisamos vencer através da palavra. Então, uma vez, e eu acho interessante isso que o autor bota, nutridos e solidificados com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas satânicas e às demais estratégias. Uau! O que é estar nutrido e solidificado com a palavra? É estar o quê? Alimentado. Se você não estiver alimentado, você fica fraco. Você é uma presa fácil para o adversário. Então, o que é que Deus quer na nossa vida para alcançarmos a eternidade? Estarmos bem alimentados na fé. Estarmos bem alimentados espiritualmente. Meus irmãos, vocês precisam estar alimentados. E não é qualquer fast food, tá bom? Eu sei que fast food é muito bom, mas não é nesse caso. Eu estou falando de comida, de alimento. Não é micro-ondas, 3 minutos e pum, tá pronto. Não é miojo, não é isso. Estou falando de comida. E os mais antigos, comida à panela de barro, porque demora mais. Mas o tempero, ó, é um espetáculo. Pode ser um arroz com feijão, mas se tiver bem temperado, percebe? Então não basta ser qualquer palavra, porque se você colocar no YouTube, você encontra um monte de gente falando um monte de coisa. De palavras boas às maiores heresias do mundo. Mas e você ter se alimentado de quê? Qual tem sido o tempero da sua vida? Qual tem sido o tempero que você tem colocado ou tem se alimentado da presença do Senhor? Que tipo de tempero? Quem gosta de cozinha sabe que um bom tempero faz toda a diferença. Então, nutridos e solidificado com a palavra, você está firme no Senhor para vencer as ciladas do adversário. Logo, quem se rende à palavra de Deus e experimenta a influência, frutifica, cresce na verdade divina. Meus irmãos, então vamos lá. Trocando por miúdos. Quanto mais forte eu tiver na palavra, mais fruto em Deus eu consigo dar. Se eu não consigo produzir fruto é porque está faltando alimento. Só você pensar, se você tiver uma planta em casa, você sabe. Ela precisa de sol, ela precisa de água, ela precisa ser cuidada. Mas quem cuida de planta sabe que ele precisa nutrir, colocar alimento dela, colocar adubo para que ela possa crescer. E você fortalecendo aquela planta, ela cresce cada vez mais e mais. Então, o que é isso? Você, se tiver rendido à palavra de Deus e ela tiver entranhada em você, você consegue gerar frutos, tá? Junto com isso, a sua vida de oração, porque a oração nada mais é do que falar com Deus, mas só que mais do que isso, é desenvolver um relacionamento mais íntimo e mais profundo. Logo, é uma das mais importantes armas espirituais que o crente pode ter ao longo da jornada para alcançar o céu. Pensa no seguinte: se nós temos que alcançar a eternidade, se nós temos que alcançar ao Senhor, nada mais e nada melhor do que estarmos alimentados da sua palavra através de um relacionamento constante com Ele. Então, o que proponho para você nessa manhã? Desenvolva um relacionamento mais íntimo e mais profundo com o Senhor, através da oração, da palavra e do jejum. Mas, irmão, você já repetiu isso várias vezes. É óbvio. Isso é pedagógico. É para ficar inculcado na sua cabeça que a forma que nós temos para vencer as adversidades, vencer o inimigo, vencer o mundo, vencer a nossa carne, vencer as propostas, simplesmente é através da oração, do jejum e da palavra.
A gente poderia fechar a EBD aqui só falando sobre isso. Porque é isso que Jesus fez. É isso que o apóstolo Paulo usa. É isso que o apóstolo Paulo faz nas suas obras, nas suas cartas. E todas as vezes ele chama para um amadurecimento. Irmãos, pensa comigo. Quem ora, quem jejua e quem medita na palavra é crente maduro. Crente imaturo não faz isso. Então, ser maduro é ter uma vida de leitura, de oração, de comunhão, de busca, de renúncia, de jejum, de sacrifício. Tá bom? E eu gosto sempre de pensar no seguinte. Você vai caçar no YouTube aí, você vai ver que vai encontrar um monte de gente falando: não precisa mais jejuar. Não precisa mais orar tanto. Para que orar tanto? Para que ler tanto? Não precisa. Sabe para que precisa? Para se manter firme no Senhor. E agora é o seguinte. E aqui a gente vai pensando para caminharmos para o final. Quem tem sido o seu modelo? Quem tem sido o seu exemplo? Diz para mim aqui. Quem tem sido? Porque veja, se eu tenho de lado Jesus, que orou, que jejuou, que pregou, que leu a palavra, que meditou, que buscou em Deus, ele é o meu modelo, automaticamente eu tenho que segui-lo. Em contrapartida, se é alguém do YouTube, se é um influente, se é fulano, se é ciclano, esse é o meu parâmetro, automaticamente eu vou deixando de seguir a Cristo para seguir o que essas pessoas têm falado. E com isso eu vou me afastando do meu relacionamento com Ele. O jejum, irmão, ele tem um valor tão glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Tem um livro, vou citar, não ganho nada por isso, mas eu cito porque é muito bom, do pastor Luciano Subirá, que fala sobre a cultura do jejum. O livro é excelente, recomendo a leitura, muito bom. Para você fazendo teu devocional, você lê as escrituras, acabou de ler as escrituras, você pega um pouquinho no livro para ler. Muito bom. Pastor Luciano Subirá, a cultura do jejum. Espetacular. E ali ele trabalha com viés bíblico, com viés teológico, e ele coloca também argumentos da sua vida e também de alguns médicos ali. Sensacional. E vai falar sobre o seu corpo também, como vai reagir através quando você começa a jejuar, quando você faz um jejum curto, um jejum prolongado, um jejum muito prolongado, quando você vai ter abstinência de comer durante muito tempo, e como você tem que voltar. Ele vai do espiritual à técnica, da técnica ao espiritual. Então vale a pena, recomendo a leitura, tá bom? Li o ano passado esse livro, muito bom, sensacional. Tá bom? Então, se é bom, a gente compartilha, porque vale a pena. Então, irmãos, finalizando, você sempre vai ter que guardar isso. Temos um adversário, 3 adversários. O Satanás, o diabo, como você preferir chamar, o mundo como um sistema e a nossa natureza, nossa inclinação para a prática do pecado. Em contrapartida, nós temos as Sagradas Escrituras, a oração e o jejum para que possamos lutar contra as propostas desse lado do adversário. É fácil? Não. Mas é um esforço. Então requer dedicação. Então, o maior exemplo é, da mesma forma que Jesus venceu, nós também podemos vencer. Orando, jejuando e se fortalecendo no Senhor. O nosso Senhor deixou claro, dentro desses episódios, que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o inimigo. Vou ler novamente. Nosso Senhor Jesus deixou claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Então, meus irmãos, vamos lá. Copia e cole. Sabe o que é isso? Copia e cole, Ctrl-V, Ctrl-C. Então não tem mistério. Se ele já deixou a ferramenta, se ele já deixou o exemplo, e se ele já demonstrou e falou para nós o valor da oração, e que com isso nós íamos alcançar a vitória, que nós iríamos alcançar um relacionamento mais íntimo com Deus, é só copiar e fazer.
é a mesma coisa. Por quê? Quando eu olho para Jesus, mais do que jejuar, é alguém que tem uma vida de jejum. Mais do que orar, é alguém que tem uma vida de oração. E mais do que ler, é alguém que tem uma vida de leitura diária. Com isso, nós vemos que Jesus, como nosso maior modelo, nosso parâmetro de vida, ele nos propõe, ou ele nos ensina a estarmos cada vez mais e mais estudando a palavra, orando, jejuando, aprofundando a nossa intimidade com Deus e nos tornando mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga em Jerusalém e Antioquia. Tem um texto, eu sou muito apaixonado por esse texto, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Sou apaixonado e aqui eu fecho a nossa aula. Diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, versículo 2, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo as mãos sobre eles, os despediram. Quero fechar nesse texto, porque falamos de luta, estamos aí desde o domingo passado falando do adversário, falamos de luta, falamos de armas espirituais. E por que fechando esse texto? A de Jerusalém você conhece, a primeira parte. Quando chega no capítulo 13, eu gosto, porque tem homens que estão servindo ao Senhor ali, estão orando, estão jejuando. Tem mestres e doutores na igreja de Antioquia. Curiosamente, se você percebeu a leitura, eles estão orando, jejuando, servindo ao Senhor e cultuando. Mas são mestres e doutores. Conhecimento e poder estão lado a lado nesse momento. Na igreja de Antioquia, não tem diferença em quem busca conhecimento e quem busca poder. Existe um papo furado para dizer que conhecimento e poder não tem que andar junto. Ou a pessoa tem muito conhecimento e fica fria, ou tem muito poder e não conhece nada. Esquece isso. Conversa fiada. Você pode ter conhecimento e ter poder. Conhecimento, luz na cabeça e fogo no coração. Deve manter a chama acesa. Palavra do Hernando Dias Lopes. Luz na cabeça e fogo no coração. Minhas palavras, sentado na cadeira, aprendendo da palavra e com os joelhos no chão, cravado, falando com o Senhor. Vida de conhecimento e vida de poder.